Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de AxJS 4 e hoje é a nossa aula de número 13. O assunto da aula de hoje então é continuar no módulo de Data Package e nós vamos aprender como carregar e salvar um model, uma classe que representa um modelo no AxJS 4. A agenda de hoje, então, é fazer uma pequena introdução ao proxy, que seria um conceito novo, que nós vamos aprender, carregar dados no model, como que editar, salvar e excluir dados de um modelo. Nós vamos fazer isso tudo utilizando um REST proxy, tá? E vamos ter também um exemplo prático aí utilizando JSON. Os requisitos, então, para a aula de hoje são ter o SDK do AxJS 4 instalado, ter um servidor instalado também na sua máquina, de preferência o servidor da Apache. A partir da aula de hoje nós vamos precisar do servidor, tá? Como nós vamos estar trabalhando com requisições aí do XT para um server, né? Então é preciso fazer o deploy do seu código em um servidor. Se você abrir o código, né, tentar executar num browser com o botão direito no abrir com Firefox ou Chrome, já não vai funcionar mais, tá? Não vai ter nenhum resultado. Então, a partir dessa aula, nós vamos precisar usar um servidor. Um editor de texto, aqui nas aulas eu estou utilizando o Sublime Text 2, mas você pode usar o editor da sua preferência. E um browser, né, o Firefox com Firebug ou o Google Chrome, que já vem com o Developer Tools instalado. Bom, vamos voltar aqui então. Esse é o diagrama do pacote de dados do XTJS, né, da API do XTJS. Então, a gente começou vendo a classe model. Né? Então, a gente já aprendeu como é que a gente declara um campo na classe modelo, né, na classe model, e também como que a gente pode fazer validações nessa classe modelo. Na aula de hoje, então, nós vamos aprender como carregar e salvar dados de apenas um model no servidor. Então, nós vamos ver hoje aí essa relação entre a classe model e proxy. E na próxima aula, então, nós vamos aprender sobre associações no model. Tendo um pouco aí, então, mais de detalhes da classe model, nós já vimos fields e validations, e hoje nós vamos ver proxy. Como nesse módulo de Data Package a gente tem algumas aulas dedicadas apenas para conhecer os proxies do XJS 4, na aula de hoje eu vou apenas citar, tá? E eu vou usar como exemplo o proxy REST. E nas próximas aulas a gente vai entrar mais a fundo, vai aprender mesmo todos os proxies, né, do XJS, inclusive o REST novamente. Então, na aula de hoje, nós vamos ver esse quadradinho aí que está em vermelho e na próxima aula, então, ficamos com as associações. Vamos para o código agora, então. Eu estou com o Sublime Text 2 aqui aberto. Eu já criei aqui um diretório para a aula 13, já deixei aqui também um arquivo index.html só com o esqueleto também aqui do código que a gente vai usar, tá? Com os importes do CSS, do XT, também já deixei aqui o XT ready para a gente começar a codificar. Vou deixar salvo aqui agora. Então vamos lá. Primeiro de tudo nós vamos então declarar um modelo. Lembram como se faz isso? Nós estudamos isso nas últimas duas aulas, então vamos lá. XT, define... Aqui, então, eu passo o nome do meu modelo. Hoje, então, nós vamos pegar um exemplo mais simples, tá? Um contato. Então, aqui, extend a classe model, que pertence ao XT data model. E aqui, então, a gente vai declarar os campos, que são arrays, certo? E aqui, então, vamos declarar um campo com nome ID, que é do tipo inteiro. Vamos declarar um outro campo com o nome, afinal, o contato tem o nome, que é do tipo string.
E também vamos declarar aqui um outro campo de e-mail, que também é do tipo string. Então, tá aqui os nossos campos, né? Se a gente quiser criar aqui um modelo com isso daqui, a gente pode. Só que o foco da aula de hoje é como que a gente comunica esse modelo com o servidor. Um outro detalhe importante também, que nessa aula de hoje eu vou apenas mostrar para vocês o código, tá? Mostrar que essa possibilidade existe. Porém, no dia a dia, né, quando a gente está desenvolvendo um sistema em XJS, isso vai ser muito raro ser usado, tá? Mas é uma possibilidade, esse é um conceito novo que introduziram no XJS 4, então você pode usar um proxy dentro do modelo e fazer essa comunicação diretamente com o servidor sem precisar de ter uma store. A diferença é, e vocês vão notar isso logo nos exemplos que a gente vai usar aqui embaixo para fazer um CRUD bem simples, é que eu usando um proxy dentro do meu modelo, quer dizer que eu posso manipular, né, fazer operações CRUD com uma instância do meu modelo. E a Store, né, que é uma outra classe do pacote de dados do XJS, que nós também vamos aprender um pouquinho mais para frente do curso, nós vamos ver que essa classe serve mais para fazer comunicação com o servidor, mas quando eu quero manipular uma quantidade maior de dados, o que é geralmente a realidade das aplicações. Até o XJS 3, né, você não podia fazer isso que nós vamos fazer hoje, né? Você, a partir do modelo, conversar diretamente com o servidor. Você sempre precisava de uma store. Mas aqui no XJS 4, esse é um conceito novo e é possível fazer isso. Não vai ser um cenário aí comum do dia a dia, né? Mas é só para vocês saberem que essa possibilidade existe. Se um dia vocês precisarem usar, vocês sabem que isso está aqui, é possível usar e já conseguem implementar. Então, vamos aqui. Então, tem essa configuração aqui no XJS, dentro do model, que é o proxy. Então, nós vamos aqui declarar um tipo para o proxy. Então, o que o proxy faz? O proxy vai dizer qual que é a maneira que a gente vai se comunicar com o servidor. Quando a gente for estudar stores, a gente vai ver que o proxy também vai estar presente na store, né? Então, eu posso me comunicar com o servidor com uma requisição, com uma requisição AJAX, posso usar uma interface REST, posso usar JSON-P, posso usar Direct, posso usar Local Storage, Session Storage, Memory Storage, então tem algumas maneiras da gente fazer isso. Aqui no exemplo de hoje eu vou fazer um REST, que é a maneira mais simples que a gente tem para poder demonstrar um CRUD, né? Então, declarei aqui REST, eu vou colocar qual é a URL, eu vou colocar aqui a URL contatos. Nesse exemplo, eu não vou mostrar nenhum código de back-end, viu, pessoal? O que eu quero mostrar mesmo aqui hoje é só essa ideia da relação do model com o proxy. Então, aqui, olha, um detalhe importante que eu já vou mostrar isso com mais detalhes para vocês. Eu criei aqui uma outra pasta dentro da aula 13 chamada contatos, tá? Que representa essa URL. Então, quando a gente for executar esse código depois, vocês vão ver que vão dar vários erros no console. Isso é normal porque eu não estou com nenhum código de back-end aí para poder tratar essas requisições. Eu só estou apenas mostrando e quero mostrar para vocês como que isso funciona, tá? Então, vamos usar também aqui um formato JSON para a gente se comunicar. Então, tá aqui, salvar esse código. Vamos então agora tentar usar isso que a gente criou. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos tentar salvar então um contato. Então, eu vou criar aqui uma instância de contato, xtCreate contato. E vou passar aqui os meus atributos. O ID eu não sei, né? Eu tô criando um contato, eu não sei o ID dele. Na verdade, eu quero que o servidor
adicione essa entidade, né, esse registro na base e me retorne o ID, né, seja gerado automaticamente. Então, não vou colocar o ID. O nome, então, vou botar aqui Loiane e vou botar aqui, então, o e-mail de contato. Então, contato@loiane.com. Então, tá aqui. Então, eu tenho aqui uma instância desse modelo, tá? Então, ela tá aqui atrelada, a referência dessa instância está atrelada, então, a essa variável contato. Se eu chamar esse contato.save, ele vai mandar uma requisição POST para o server. Quando a gente for estudar o Proxy REST com mais detalhes, nós vamos ter uma aula apenas para estudar o Proxy REST. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa arquitetura REST. Mas por agora, vocês têm que saber, vocês só precisam saber, se eu chamar esse método save aqui, eu tendo apenas criado um contato novo, né, em que o ID dele é 0, eu chamo esse método, ele vai enviar uma requisição POST para o servidor, então, para essa URL aqui. Vamos tentar, então, executar esse código. No console, eu tô aqui já, deixa eu só fazer um refresh e vou pedir para abrir aqui o Google Developer Tools. Aqui no console, vocês vão ver que vai aparecer um erro, tá? Porque a gente não está tratando essa URL. O XJS vai apenas fazer essa requisição, mas não vai ter nenhuma resposta. Então, eu vou colocar aqui, clicar no aula 13. Então, aqui, ó, como eu falei com vocês, ó, ele mandou uma requisição POST para esse aqui, ó, contatos.json, mas para a URL contatos, né? Mas ele não conseguiu essa URL, o que é totalmente normal. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é agora aqui na parte de rede, né, de network. Se a gente clicar aqui para verificar, olha só, então ele mandou uma requisição POST para essa URL aqui, com o tipo de um JSON, e mandou também aqui, olha, mandou alguma informação, que seria o ID igual a 0, nome Loiane, e-mail contato@loiane.com. Ou seja, ele mandou a informação do contato, né, do modelo contato no formato JSON para essa URL aqui. Vamos voltar para o código então e vamos ver as outras operações CRUD que a gente pode realizar. Suponhamos então, eu vou comentar aqui só para a gente não ter aquele erro de novo, depois quando for executar esse código aqui. Vamos supor então que a gente tem, tá, um contato aí na base de dados e a gente quer fazer o select desse contato, né? A gente quer carregar esse contato. O que a gente pode fazer é, ó, contato. Se eu pego aqui, ó, com letra maiúscula mesmo, tá? Então, eu tô fazendo referência a esse modelo aqui, contato, e não a uma instância em particular. Tem esse método aqui que eu posso chamar, que é o método load, e aqui no load, como primeiro parâmetro, eu vou passar o ID que eu quero carregar. Então, eu quero carregar o contato com ID 1. E aqui, então, eu ainda posso tratar isso com funções de callback. Então, eu vou botar aqui, se for tudo com sucesso, ele vai chamar uma função que vai retornar, então, um contato. Afinal, ele vai estar carregando, me devolvendo um contato. E aqui, então, a gente pode pedir, por exemplo, para logar essa informação. Nome do contato é... E aqui vamos fazer um get, então, contato.get do atributo nome, né, do campo nome. Então, tá aqui, a gente pode fazer isso aqui, então. Agora tá um detalhe, como eu não tô fazendo nada, nenhum método servidor, eu criei aqui uma maneira de enganar, né, uma maneira da gente testar isso. Ele vai tentar aqui, ó, na URL contatos. E quando ele chamar esse método load aqui, passando esse ID 1, ele vai tentar carregar o contato de ID 1. Então, aqui dentro dessa pasta contatos, eu criei esse arquivo aqui, ó, JSON, 1.json. E aqui dentro dele eu tenho apenas um objeto
tá? É exatamente um objeto desse aqui que o XGS manda, então a gente ele também vai receber um objeto com esse formato aqui, que tem aqui então um nome e um e-mail e um ID igual a 1, correto? Vamos voltar então para cá. Então, se eu executar esse código aqui, nós vamos ter então o output de o nome do contato e o nome do contato que está aqui. Então, eu vou salvar e executar esse código. De novo, vou aqui no console, dessa vez não vai dar erro, tá? Então, se eu der um refresh aqui, ele vai mostrar aqui, ó, o nome do contato é Loiane Groner. Esse aqui é um problemazinho de encoding, que um pouquinho mais para frente eu vou mostrar como resolver isso, tá? Então, se a gente for aqui na parte de redes, que é o que interessa para a aula de hoje, ele fez aqui uma requisição GET, né? Afinal, estou querendo pegar, buscar uma informação, e fez aqui um .json, então ele carregou esse arquivo que está no aula 13 contatos 1.json. Se a gente clicar aqui, então a gente vai ver que, né, fez essa URL aqui, foi um request get, ele mandou aqui como parâmetro o ID igual a 1, e a gente tem como resposta, então, o conteúdo daquele arquivo retornado aqui. Então, tem aqui nome Loiane Groner, e-mail curso@xjs4.com, e aqui no console ele fez output exatamente do que a gente estava querendo. Mas a gente pode fazer outra coisa também, né? Uma vez que a gente tem referência desse contato, então deixa eu continuar com esse código aqui, só para a gente testar, viu, pessoal? Eu também posso atualizar informações, certo? Então, aqui a gente fez um select, aqui a gente fez um post, né? A gente está criando. Aqui a gente fez um select, ou seja, a gente está fazendo um get, né? Buscando informação. Vamos agora fazer um put, né? Vamos tentar fazer um update, então. Vai ser, então, console. Vamos setar aqui uma outra propriedade. Vamos mudar um valor. Então, nome não vai ser mais Loiane, vai ser curso XJS 4. Tá? Não vai ser mais esse... Cadê? Não vai ser mais esse Loiane Groner aqui, vai ser o nome, então vai ser curso XJS 4, que tá aqui. E eu vou também salvar, então, console, chamar o save. Dessa vez, né, como eu já tenho aqui a referência e esse contato já existe, quando ele salvar o save, ele vai fazer uma requisição put, mandando então essas informações atualizadas para o servidor. Se a gente executar esse código aqui no console vai ter um erro aqui do put, tá? Mas então a gente só quer ver o que acontece mesmo na rede. Então, executando. Não é console.set, né? Contato. Então, desculpa, vamos executar de novo esse código aqui. Não é console aqui também, é contato. Eita, Lele. Agora sim. Agora sim. Então, aqui nós temos aqui o método put, tá? Ele chamou de novo aqui no 1.json, porque a gente está com o contato de ID1 carregado aí na memória. Então, vamos aqui para a rede. Então, ele fez o get aqui, tranquilo, foi ok. E ele também fez uma requisição put aqui para o contatos para o 1 também, para o URL 1. Então, ele teve uma resposta aqui, mas olha o que ele está mandando. Então, a URL está aqui, foi um put, e ele mandou aqui, ó, o ID igual a 1, nome, curso XJS4, e-mail curso@xjs4.com. Então, ele já mandou a informação atualizada daquele contato. Vamos, então, tentar destruir esse contato. Então, fazer aqui um contato.destroy. Quando faço chamada desse destroy, é a mesma coisa que fazer o delete. Então, para esse caso aqui, numa interface hash, ele vai fazer uma requisição delete, né, passando o ID 1, que é nesse caso aqui, então, para deletar o contato de ID 1 da nossa base. Mas como a gente não tem nenhuma base, vai fazer requisição, não vai conseguir completar e vai dar um erro no nosso console. Vamos ver então.
Então tá aqui, ó, delete, né? A gente não tá tratando isso, então ele dá um erro aqui de hit. Então aqui ele fez o get, fez o put, beleza, ele não vai conseguir fazer o update, porque a gente não está tratando esse request. E também fez aqui um request delete. Se a gente clicar aqui então para ver, ele mandou aqui para a URL então, um delete. Então ele mandou aqui a ID igual a nome e e-mail. Então, o que eu deveria fazer no servidor se eu estivesse tratando isso corretamente? Com PHP, Java, .NET, qualquer linguagem dessa, eu deveria pegar essas informações e então no servidor fazer o delete na base de dados. A mesma coisa aqui. Para o put, eu deveria fazer então o update desse registro aqui na base de dados. No get, então, eu deveria fazer um select na base de dados e naquele primeiro que a gente viu aqui, né, na requisição post, ele deveria então fazer um insert na base de dados e devolver o ID que foi atribuído para esse registro, se a gente estiver utilizando geração automática de ID, né, no banco. Então é isso, pessoal. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Como eu falei antes, não vai ser muito usado no dia a dia, mas caso vocês precisem, tá aqui, dá para fazer isso, é dessa maneira que faz. Na próxima aula nós vamos ver sobre a associação entre modelos, né? E depois nós vamos ter também uma aula para cada tipo aqui de proxy, nós vamos ver isso com mais detalhes, vamos ver como que eu devo tratar essa informação no servidor, qual que é a resposta que eu preciso mandar para o XJS, tá? Então nós vamos entrar em bem mais detalhes nessa aula, não precisa se preocupar, a aula de hoje mesmo foi só para mostrar que esse conceito aqui, essa opção existe, se você precisar você pode usar. Voltando para os slides então, o código-fonte da aula, então, está no github.com/loiane/curso-stjs4. O link do curso com todas as aulas publicadas está aí. Se você também entrar no loiane.com, vai ver um banner na coluna ao lado do blog. E é só clicar e já leva para esse link aí. Quem quiser entrar em contato, então, pode entrar em contato pelo e-mail curso@stjs4.com para dúvidas, sugestões, críticas e etc. Né, as aulas estão sendo postadas no blog loiane.com, você pode acompanhar por RSS, pela página do blog no Facebook, que é o facebook.com/loianegroner, ou no Twitter também, que é o Loiane. Código-fonte postado no GitHub e as aulas estão sendo postadas no Vimeo e no YouTube. Em breve eu também vou deixar disponível aí as aulas no Vimeo para serem feitos o download, tá? Caso você não tenha acesso aí ao Vimeo, está tentando acessar do trabalho e não tem acesso a Vimeo e YouTube no trabalho, então você pode fazer download, né? Talvez até assistir aí no seu tablet, no seu smartphone, ou até mesmo assistir quando não estiver conectado à internet. Beleza, pessoal? Obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa aula e fico esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!